os testes de aproveitamento escolar. E o que nós vamos fazer com esse tema? Nós vamos refleti-lo. Fazer uma reflexão crítica e, ao mesmo tempo, trabalhar algumas orientações metodológicas para aperfeiçoá-lo, né? Para aperfeiçoá-los, para melhorar os nossos exercícios, os nossos instrumentos de avaliação. Mas eu gostaria de pensar com vocês o seguinte: durante nossa educação, a nossa história de vida, como é que os professores nos atribuíam notas? Como é que eles diziam, né, que nos avaliavam? E até hoje, quando nós fazemos cursos de especialização, cursos de mestrado, doutorado, eles aplicam provas e nos atribuem notas. Ou até substituem essas provas, esses testes, por trabalhos. Mas, no conjunto, eles avaliam aquilo que nós produzimos e nos atribuem uma nota. Então, nós não podemos discutir a questão dos testes de aproveitamento escolar descolado dessa lógica de atribuição de notas, né? De uma lógica que, como o Lucchesi fala muito bem para a gente, está muito articulada a questão da pedagogia dos exames. Quer dizer, a pedagogia que sobrepõe a um processo, a um trabalho pedagógico cotidiano e prioriza, né, resultados, dá ênfase a resultados. Então, mesmo que na aula de hoje a gente vá discutir como aperfeiçoar esses instrumentos, né, vá poder trabalhar um pouco algumas técnicas, alguns procedimentos para aperfeiçoá-los, eu gostaria que a gente ficasse bem, assim, uma questão bem clara. Por que a gente precisa aplicar testes e provas escolares? Como é que eles vêm sendo trabalhados? Que lógica a escola determina para a aplicação desses instrumentos? E aí, né, eu gostaria de que a gente pensasse assim e verificasse o que acontece na nossa sala de aula, nas nossas escolas, quando chega assim, mais ou menos final de bimestre, trimestre, né? Vamos dar uma olhadinha num documento que é distribuído, a coordenação passa para a gente, ou então até se faz circulares, comunicações para os pais, e vamos ver o que esse instrumento, o que esse documento informa e tem a nos dizer. Então, o que aparece no documento? Semana de avaliações, ou até semana, né, específica para avaliação. Primeiro bimestre, por exemplo, 2004, dia 19... língua portuguesa, dia 20 de abril, matemática, 21 de abril, ciências, 22 de abril, história, 23 de abril, geografia. E ainda tem uma chamada de atenção, assim, atenção, professores e professoras, entrega dos resultados, das notas, à coordenação, até 30 de abril. Olha, não se esqueçam da reunião de pais para entrega das notas, dia 6 de maio. Então, vocês vejam, na hora que a escola divulga um documento, e esse documento nos diz da lógica organizacional dessa escola sobre semana de avaliações ou semana de provas, que confusão ela está fazendo a respeito do processo da avaliação e do instrumento de avaliação. Porque, gente, as provas, os testes, os exercícios, as tarefas escolares, elas são o quê? Na verdade, este conjunto de instrumentos, eles são instrumentos informativos de um processo mais amplo, que é um processo de comunicação dialógica, que é a avaliação, que vai possibilitar a reflexão do processo ensino-aprendizagem e a reorientação desse processo. Na hora em que eu limito a compreensão da avaliação a uma semana de provas, a uma semana de exames, consequentemente, eu estou distorcendo o significado real, prático, significado também político, que nós estamos discutindo nesse curso sobre a prática da avaliação, a prática efetiva da avaliação. Porque a avaliação não é uma medida de desempenho dos alunos e das alunas. É essa distinção entre medir e avaliar, que nós já estamos, né, várias vezes chamando atenção e vamos continuar, que nós precisamos retomar hoje para compreender o porquê da utilização de testes, como aperfeiçoá-los, como usá-los, né, a serviço da aprendizagem dos alunos e não com aquele caráter seletivo, classificatório, que ele vem sendo usado ao longo da história. Então, eu queria chamar a atenção para vocês para dois pontos, que é a diferença entre medir e avaliar.
Então, nós vamos revisar alguns pontinhos sobre medida e sobre avaliação. Vamos prestar bem atenção. A medida supõe um enquadramento numa escala numérica. Exige nitidez na determinação da grandeza a ser expressa em números e na escolha do padrão a ser utilizado na comparação e na elaboração de um instrumento adequado. Será que eu posso fazer isso com conhecimento? Será que todo o conjunto de aprendizagem dos alunos podem ser enquadradas numa escala numérica? Que artificialização do processo pode se permitir para que isso ocorra? Nós vamos, inclusive, retomar aquilo que nós estamos chamando de avaliação, para verificar e reafirmar que a avaliação não é uma medida de desempenho dos alunos e das alunas. A avaliação é um processo de comunicação. Deve se fundamentar no diálogo. Exige variabilidade didática. Pode usar as informações dos testes como indícios para a compreensão e melhoria do processo de aprendizagem. Eu até digo a você, professor e professora, né, que as provas, quer dizer, eu estou dizendo, mas os próprios estudiosos da área de medidas educacionais já afirmavam isso na década de 70. Olha, gente, os testes não são a própria avaliação. Os testes, eles servem para informar sobre a aprendizagem dos alunos. E tem um autor chamado Norman Grolum, que ainda diz assim para a gente, um dos princípios fundamentais dos testes é que eles precisam servir à aprendizagem dos alunos. Então, se as provas continuam a decidir aprovação e reprovação, é porque a lógica da escola ainda continua a ser uma lógica repressiva, seletiva e classificatória. E para compreender melhor toda essa dinâmica, eu gostaria de chamar para vocês uma experiência, relatar para vocês, contar a experiência do Rosenthal, que é um pesquisador norte-americano. O que o Rosenthal fala para a gente a partir da sua experiência? Eu vou contar para vocês, assim, bem resumidamente, mas há alguns pontos que são importantes a gente trabalhar para compreender essa questão de por que se usar testes, por que não se usar, quais são os limites, quais são as possibilidades. Então, vejam só. O que o Rosenthal conta para a gente? Ele diz que ele estava trabalhando com os alunos sobre a questão dos condicionamentos e a interferência do pesquisador no próprio experimento. E aí ele reúne 12 alunos, separa em 2 grupos, 6 e 6, e ele estava trabalhando com ratos. Aí, para um grupo de 6 alunos, ele confidencia o seguinte: olha, esses ratos aqui, eles têm uma habilidade notável. Eles conseguem, rapidamente, sendo colocados no labirinto, encontrar a direção certa, se desembaraçar no labirinto. Então, vocês vão ter algumas semanas para trabalhar com esses ratos, para que eles lidem com o labirinto e se desembaraçem o mais rápido possível para encontrar a saída. Para o outro grupo, ele não falou nada. E deixou que os pesquisadores trabalhassem com os ratos como ratos comuns. E, na verdade, gente, todos os 12 ratos eram comuns. Nenhum deles possuía uma habilidade especial. E o que aconteceu no final da experiência? Aqueles pesquisadores que tinham sido informados que seus ratos tinham habilidade especial, na verdade, habilidades, né, especiais, na verdade, os ratos se locomoviam mais rápido nos labirintos e conseguiram mais rapidamente resolver o desafio e as tarefas que eram propostas no próprio labirinto. Aí Rosenthal, com a sua equipe de colaboradores, pensou em verificar se isso também acontecia em sala de aula, com alunos e alunas. Então, o que ele fez? Numa elementary school, para vocês entenderem, a escola elementar nos Estados Unidos, mais ou menos ele trabalhou com uma turma equivalente a uma 3ª série do nosso ensino fundamental. E o que ele faz? Ele vai lá, se apresenta na escola, fala das grandes pesquisas que eles estão realizando, diz inclusive que faz parte de um grupo de pesquisa para compreender
o comportamento dos alunos e das alunas e que precisa da colaboração dos professores nessa experiência e autorização para aplicar alguns testes, principalmente testes padronizados de QI, coeficiente intelectual. Ele chega para os professores e para as professoras e diz assim: olha, da turma de vocês, eu vou selecionar 20% dos alunos para nós conhecermos melhor. E aí, seleciona esses grupos. Só, gente, que ele faz essa seleção aleatoriamente, sem saber quem realmente era melhor, quem rendia mais, quem não rendia. E só que ele comunica para os professores que aqueles 20% dos alunos selecionados eram os melhores. Eram os alunos que tinham mais habilidade para a resolução de problemas, que se saíam melhores nas tarefas, que tinham se saído melhor, né? Cada um deles tinha se saído melhor no teste de QI. E aí, conversa com os professores que depois de 4 meses vai aplicar uma nova bateria de testes e que ao final do ano também vai aplicar uma nova bateria. E aí eu vou contar para vocês o que aconteceu nessas classes com esses alunos e com os outros. Sabe o que ele constata, gente? O Rosenthal constata. E apesar dessa experiência ter acontecido na década de 70, e a gente tem algumas restrições com a questão da transposição de experiência com animais para seres humanos, mas essa experiência nos alerta para alguns pontos. Vejam só. Os professores, ao tomarem conhecimento e ao serem induzidos de que aqueles 20% eram os melhores, começaram a investir mais nesses alunos e alunas. E o que acontecia com os outros? Aqueles outros alunos considerados, que não tinham sido enquadrados como os melhores, eram praticamente desconsiderados pelos professores. E tinha um detalhe: quando um daqueles alunos que não estava classificado naquele grupo dos melhores debatia e demonstrava melhor desempenho, professores e professoras chegavam até a rebaixar a nota desses alunos. Porque esses alunos estavam indo de encontro, né, indo assim, rompendo, né, com toda uma caracterização, eu diria, rotulação de que havia um grupo melhor e ele não estava sendo enquadrado no grupo melhor. O Rosenthal chega a chamar a atenção, inclusive, para que a maioria dos alunos dessa escola eram alunos estrangeiros, eram alunos porto-riquenhos, eram alunos mexicanos, e havia uma ideologia que esses alunos, eles não eram tão lá desenvolvidos, né? O rendimento dele não era lá, o rendimento não era lá essas grandes coisas. Então, o que o Rosenthal ele vai concluir para a gente, né? Que, por exemplo, alunos que no teste de QI tinham sido classificados como deficientes, por exemplo, no caso de um aluno QI 66, ele passa a apresentar um QI de mais de 100 na segunda bateria de testes. E alunos que tinham tirado, por exemplo, 88, passaram dos 120. Então, o que isso está dizendo para a gente? Que a interferência, a forma como o professor vê esse aluno, como ele conduz a aula em função dessa ideologia, interfere nos resultados de testes. E vocês vejam que eram testes padronizados. Então, é importante que a gente tenha clareza de uma questão que está por trás de toda essa discussão de testes. O que nós realmente consideramos como aprendizagem? E no caso do teste de aproveitamento escolar, qual é o conceito de aproveitamento escolar? Nós vamos ver agora alguma contribuição que 2 pesquisadoras, a Cláudia Davis e a Yara Espósito, elas contribuem sobre o que é aproveitamento escolar. Então vejam, quando a gente fala sobre testes de aproveitamento escolar, precisamos conceituar o que é aproveitamento escolar. Então vejam, o aproveitamento escolar refere-se a construções de conhecimentos, ou seja, a elaboração de formas de pensar, relacionar determinados conteúdos que foram objetos de ensino. Então, quando se diz refere-se a construções de conhecimento, ou se eu quisesse até trabalhar no singular,
a construção de conhecimento como um processo dinâmico, né, em que as aprendizagens são construídas, são apropriadas criticamente, são repensadas. E aí cada professor tem que se perguntar, na minha área específica, na minha unidade de trabalho, numa visão interdisciplinar, quais são as aprendizagens que são importantes? Para então eu pensar em que instrumento eu vou construir para verificar, analisar essas aprendizagens. Vamos ver um segundo ponto. O aproveitamento escolar implica na presença de um certo progresso entre as construções já elaboradas pelos alunos e aquelas que foram alcançadas na e através da ação da escola. A comparação entre o que a escola contribuiu para esse processo, sem esquecer a pré-história desse conhecimento. Que aprendizagens, que conhecimentos, que saberes de experiência feito, esse aluno traz para a escola. Aí sim, a gente vai ter uma visão dinâmica, uma perspectiva construtivista desse aproveitamento escolar. Os testes de aproveitamento escolar a serviço da aprendizagem dos alunos e das alunas. Não podemos esquecer que nós não estamos naquela concepção de testes para classificar, selecionar, dar nota para menino e menina. Tá legal? Então vamos ver aqui no quadro um esqueminha que eu gostaria de fazer para vocês, para que a gente entendesse como eu poderia construir esse instrumento, entre outros exercícios escolares, para poder analisar a aprendizagem dos alunos. Então imagine o seguinte, que eu tivesse aqui um conjunto de pontos, conteúdos com as suas habilidades, eu diria assim, várias aprendizagens que eu trabalhei com os meus alunos e minhas alunas ao longo do processo ensino-aprendizagem. Com certeza, gente, eu tenho que ter a visão do processo e ir analisando isto ao longo do processo. Mas eu decidisse que seria importante construir um instrumento. Vocês acham que a gente pode colocar no instrumento tudo que a gente trabalhou? Todas as aprendizagens que os alunos conseguiram? Claro que não. Aí é onde está uma das primeiras limitações do instrumento. Eu tenho que fazer uma seleção. Então vejam, seleção. Eu tenho que fazer uma pergunta. Qual desses elementos que eu observei durante o processo, que aprendizagens eu vou tomar como referência para a construção do meu instrumento? E aí é o primeiro problema. Eu selecionei esses e os outros. Por mais apropriada, adequada que seja a minha amostra, eu sempre vou dizer para vocês que ela é criticável. Porque eu posso estar contemplando alguma coisa e deixando de lado outras que os alunos aprenderam melhor. Então, sempre eu tenho que ter esse cuidado que aquilo que eu vou inferir a partir desses resultados de testes ou dessa análise é relativa. Daí porque a importância de eu conversar com o meu aluno sobre aquilo que ele produz no próprio instrumento. Então, vejam, essa amostra eu tenho que tentar garantir o quê? A representatividade. A representatividade dessa amostra. Na medida em que eu tenho que me perguntar que esses elementos que eu estou priorizando representam esse universo, sabendo da compreensão limitada desse universo. Qual é a outra atitude que eu tenho que me perguntar? E aí eu queria chamar a atenção para vocês. Quando eu organizei esse instrumento? Com que tempo eu vou organizá-lo? Tempo para corrigir, tempo para aplicar, aquele tempo para entregar notas na escola que fica pressionando a coordenação, a direção. Assume muitas vezes um discurso progressista, mas na prática fecha numa visão positivista, cobrando resultados imediatos. Então, a pergunta, eu tenho que jogar com todos esses elementos. Tempo de aplicação, tempo de correção, qual é o tempo que eu vou ter para dialogar com os alunos sobre os resultados, sobre as respostas que eles deram a essas questões. Mas, vendo tudo isso, analisando tudo isso,
eu tenho que responder a uma questão, que é a própria organização do instrumento. E aí, essa organização, gente, implica numa palavrinha-chave. Planejamento. E aí é onde tem a diferença de uma visão classificatória de avaliação, uma das diferenças, e uma avaliação numa perspectiva formativa. O planejamento desse instrumento, como planejamento de ensino, como planejamento do desenvolvimento das aprendizagens, tem que ser dentro de um processo dialógico com os alunos. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos de um trabalho que foi realizado por duas professoras, a Lívia Suassuna e a Vicentina Borba, num projeto chamado Avaliar com os Pés no Chão da Escola, na área da língua portuguesa. A discussão que nós vamos fazer aqui é como construir alguns itens, algumas questões que podem ser para exercícios escolares, como também para testes, provas, mas que o diálogo com essas questões possibilita a compreensão do processo de aprendizagem. Essas questões estão bem relacionadas à interpretação e produção de textos. Então, eu vou ler para vocês um texto de Ruth Rocha, que elas trabalharam para que os professores aprendessem a interpretar o texto, a produzir itens, a produzir situações de aprendizagem para que os alunos pudessem aprender. E depois vou extrair de um exercício mais global alguns itens para a gente analisar. O Reizinho Mandão, de Ruth Rocha. Eu vou contar para vocês uma história que o meu avô sempre contava. Ele dizia que esta história aconteceu há muitos e muitos anos, num lugar muito longe daqui. Neste lugar tinha um rei daqueles que tem nas histórias, de barba branca batendo no peito, de capa vermelha batendo no pé. Como este rei era rei da história, era um rei muito bonzinho, muito justo, e tudo o que ele fazia era para o bem do povo. Vai que esse rei morreu porque era muito velhinho e o príncipe, filho do rei, virou rei daquele lugar. O príncipe era um sujeito mal educado, mimado, destes que as mães deles fazem todas as vontades e eles ficam pensando que são os donos do mundo. Precisa de ver que reizinho chato que ele ficou. Mandão, teimoso, implicante, xereta. Ele era tão xereta, tão mandão, que ele queria mandar em tudo que acontecia no reino. Os conselheiros do rei ficavam desesperados. Tentavam dar conselhos a ele, que afinal é para isso que os conselheiros existem. Mas o reizinho não queria saber de nada. Era só um conselheiro qualquer abrir a boca para dar um conselho e ele ficava vermelhinho de raiva, batia o pé no chão e gritava de maus modos. Cala a boca, eu é que sou o rei, eu é que mando. Podia ser ministro, embaixador, professor. E tantas vezes ele mandava que o papagaio dele acabou aprendendo a dizer cala a boca também. Tinha horas que era até engraçado. O reizinho gritava cala a boca de cá e o papagaio gritava cala a boca de lá. As pessoas então foram ficando cada vez mais quietas, cada vez mais caladas. E de tanto ficarem caladas, as pessoas foram esquecendo como é que se falava. Até que chegou um dia que o reizinho percebeu que ninguém mais no reino sabia falar. Ninguém. Então vejam, o trabalho com esse texto não foi simplesmente para que os alunos reproduzissem as ideias dos professores ou da professora que estava orientando a tarefa. A ideia é que esse texto servisse para desencadear um processo de reflexão da realidade, de crítica, de visão de mundo mais ampliada, para se romper, gente, com essa ideia de que aluno na escola, ele faz redação, reproduzindo aquilo que a escola quer que ele reproduza. E sim, que a partir desse texto, desse estímulo, da compreensão dessa leitura, o aluno pudesse produzir, ressignificar a sua visão, mostrar o que ele realmente conseguiu aprender. Então, nós vamos ver alguns exemplos que elas trabalham de um conjunto de itens. Eu retirei 3 exemplos para a gente trabalhar um pouquinho aqui, tá certo? Vamos ver. Vamos ver, por exemplo, a questão 2, porque a primeira questão se relacionava a uma compreensão mais
dos conteúdos dentro do próprio texto, a partir da própria significação do que o texto estava informando. O texto 2. Complete os quadros. O rei da história era bonzinho. Vocês vejam que aqui está a indicação para o aluno, que é um fato. Agora, o que a professora vai querer verificar? O olhar dele, a compreensão dele. Para uma explicação, para várias explicações. Por quê? Então, aqui ele vai escrever, com a linguagem dele, a explicação para este fato. Aqui eu teria uma segunda explicação e vocês vão ver que no próprio texto eu posso encontrar até 3 explicações para esse fato. Dentro dessa própria questão, que nós vamos ver que ela se compõe de 3 itens, nós vamos aqui já buscar a causa e a consequência de 2 fatos dessa mesma história. Então vamos ver. O reizinho velho morreu. É um fato. Por quê? Então vamos buscar a causa. Por que ele morreu? O segundo item. Tanto as pessoas ficaram caladas, que é um fato. Vocês vão ver a própria interpretação da história vai levar à compreensão disso, né? Do porquê as pessoas ficaram, de tanto elas ficarem caladas, o que aconteceu. Então, tanto as pessoas ficaram caladas que, então, qual foi a consequência disso? Vocês podem verificar que a gente rompe com aquelas perguntas diretas, por exemplo, né? O que o reizinho fazia? O que aconteceu? Isso aqui, acolá, quer dizer, aquelas perguntas que são quase que óbvias para a cabeça do aluno. Quando você organiza a questão de uma forma também diferente, você produz um pensar diferente. Então, a forma da questão não é desligada do conteúdo da questão. Tá claro? Então, claro que vocês vão poder produzir muito mais. Vamos ver um outro exemplo também a partir desse texto. Há um pequeno texto introdutório. Quando alguém cala a boca, silenciando-se, a voz do outro fica sendo a verdadeira. Na ação de mandar, estabelece a ação de obedecer. Nos grupos abaixo, geralmente há esta relação de confronto. Separe-os nos que, historicamente, mandam e obedecem. Então, aqui nós vemos o grupo de informações contendo essas relações. Homem e mulher, pobre e rico, diretor, professor, criança, adulto, patrão, empregado, aluno, professor, negro, branco, médico, enfermeira, marido, mulher. Então, esta questão envolve 2 outras questões para dar essa dimensão crítica. Quais seriam? Você aceita essas relações? De que modo se pode modificá-las? Ou você pode modificá-las? Então, com esse sentido, a gente passa a dar uma força crítica às questões que a gente elabora. E é nesse diálogo com o aluno que nós podemos compreender esse processo de aprendizagem e essa visão crítica na dinâmica desse processo. Então vejam, como esse assunto é muito desafiador, eu vou desafiar vocês. Vocês vão tomar algumas questões que vocês já elaboraram, algumas questões dos seus próprios colegas e dialoguem com os alunos sobre elas. Vocês, a partir de tudo que a gente discutiu, organizem, planejem um instrumento e tentem ver se ao analisar as respostas que os alunos estão dando, vocês não crescem com eles nessa compreensão do processo de ensino-aprendizagem. E troquem, dialoguem e aperfeiçoem os instrumentos de vocês.